Olá pessoal, hoje vamos tratar da última suposta evidência contra a evolução, e devo dizer que ele deixou a mais hilariante para o final, onde ele basicamente repete os mesmos erros, uma vez após outra, gerando um ad nauseam que parece não terminar nunca. Mas ele não parou nessa asneira. O criacionista decidiu copiar e colar algumas citações de algumas pessoas e versos da Bíblia para tentar corroborar suas crenças e alegações. Eu também vou responder a esses aqui. Vamos agora ao último argumento e irei refutar este trecho a trecho. 13ª suposta evidência. O testemunho da Bíblia. A Bíblia é verdadeira, a história da Bíblia é verdadeira. Bom, ele já começa esse argumento com as falácias de alegação especial, argumento da ignorância, círculo vicioso, apelo à autoridade e petitio principii. Caso não esteja claro onde está o círculo vicioso, ele usa a Bíblia para tentar provar que a teoria sintética da evolução está errada. E já começa a tentativa inserindo a premissa de que esta é verdadeira, sem corroborar a mesma. Mas se tivéssemos a oportunidade de perguntar e ouvir a resposta dele, a justificativa seria que esta é verdadeira, pois o amigo imaginário dele a escreveu ou inspirou. E como sabemos que esse é o caso? Simples, pois a Bíblia assim o diz. Vamos ao segundo trecho desse argumento. As palavras da Bíblia em relação às nossas origens foram dadas aos homens para serem escritas. E Deus é o único ser que esteve presente durante todo o processo de criação. Aqui ele insiste nas falácias de alegação especial e argumento da ignorância, bem como um apelo à autoridade, porque ele diz que a Bíblia é uma autoridade que estabelece que essa informação é confiável. E como que a Bíblia é confiável? Porque o Deus dele falou que é o círculo vicioso mais uma vez. Vamos a mais um trecho. Deus disse que ele criou o universo. Deus disse que ele criou todos os seres vivos. Como ele sabe disso? Simples, está escrito na Bíblia. Com isso, voltamos mais uma vez ao círculo vicioso, com todos os erros que eu já pontuei. Será que o disco dele arranhou? O que temos aqui, pela repetição, chama-se um argumento ad nauseam, né? Um argumento até a náusea. Você insiste na mesma falácia até o seu interlocutor se desgastar e deixar passar, né? Também temos aqui um caso de red herring, pois como surgiu o universo e como surgiu a vida não tem qualquer relação com a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução trata apenas da diversidade das formas de vida. É preciso que antes exista um universo e exista vida, para que então apareça a evolução. Como as coisas surgiram não tem qualquer relação. Isso tem que ficar muito claro, porque a desonestidade de pessoas como essa não é brincadeira. Vamos a mais um trecho. Nós sabemos que a vida é muito mais do que química. Mais uma vez, o que temos é argumento da ignorância, invenção, distorção de fatos, apelo à emoção e red herring. Na descrição eu deixo pelo menos uns 4 artigos científicos tratando desse assunto. E mais uma vez, origem da vida não tem qualquer relação com a teoria da evolução. A teoria da evolução entra em cena depois que a vida surgiu. A teoria da evolução explica apenas a diversidade das espécies. Ela não explica como a vida surgiu. Isso é um red herring. Ele insere um argumento da ignorância ao dizer que não sei como a vida surgiu, logo, amiguinho imaginário mágico! Oh! Então ele vai para mais falácias. Vamos a elas. Deus colocou a sua vida em Adão e a vida tem sido transferida de geração em geração até os nossos dias. Essa parte é tão falaciosa que até outros cristãos podem questionar e chamar de blasfêmia. O que temos aqui é, mais uma vez, apelo à emoção e argumento da ignorância. Não existe nenhuma evidência que indique a existência de um Adão, de uma Eva. O que ele propõe é uma pura insanidade da qual toda a humanidade teria surgido de um único casal, ou seja, é uma proposta geneticamente inviável em termos de população.
Você não consegue gerar uma população saudável de um exemplar de 2 indivíduos. Precisa haver maior variedade genética para uma população humana saudável. Uma completa insanidade isso. Não existe nenhuma evidência de tais coisas. Mas vamos lá. E o absurdo não acaba aí. Segundo a fantasia cristã, a vida surgiu de um casal incestuoso, né? Eles tiveram filhos e esses filhos precisavam se reproduzir de alguma forma, sendo que, curiosamente, os 2 primeiros filhos, que são os únicos descritos no livrinho mágico, são 2 homens e um é morto pelo outro. Então, sobramos um pai, uma mãe e um filho. E a humanidade inteira surgiu desses 3 indivíduos. Me explica como isso ocorre sem incesto. Sério. Brotou mais alguém aí? O amiguinho imaginário estava entediado e fez mais alguém do barro? Arrancou mais uma costela aí que não foi descrita? Mas o absurdo não para aí. O amiguinho mágico teria se arrependido algum tempo depois, mesmo sendo um ser onisciente, né? Ele já saberia o resultado que daria a ação dele, e precisou matar todo mundo em um imenso dilúvio, sobrando mais uma vez apenas mais uma família. E mais uma vez temos a humanidade surgindo de uma relação incestuosa. Olha que maravilha! Não basta um casal incestuoso. Você precisa criar um casal incestuoso para gerar uma população ruim que precisa ser morta, sobrando apenas mais um casal que por necessidade vai precisar, quer dizer, uma família, né, não apenas um casal, porque tinha os filhos ali, enfim, mais uma família incestuosa que vai precisar, por meio de incesto, gerar outra população que vai cometer erros de novo, enfim, é uma lógica irracional que só faz sentido na cabeça de uma pessoa com sérios problemas. E mais uma vez, sem nenhuma corroboração. Agora vamos agrupar as 2 citações da Bíblia para poupar tempo. Primeira, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E a segunda, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Engraçado como ele menciona só 2 versículos do capítulo 1 de Gênesis, não? Será que isso foi feito para evitar os absurdos que a narrativa da criação bíblica apresenta? Deixo para vocês decidirem. O que temos aqui, mais uma vez, é apenas ad nauseam de erros que eu já pontuei várias vezes, mas vamos lá. Temos falácia de evidência suprimida, porque ele simplesmente pula 20 e tantos versículos, né? Entre o versículo 1 e o 27, ele ignora tudo. Um apelo à autoridade, porque ele assume que a Bíblia está correta por ser a Bíblia, sem nenhuma comprovação. Um petitio principii, porque ele assume que existe um Criador sem corroborar o mesmo. Alegação especial, porque ele determina a identidade e natureza desse Criador sem descartar qualquer outra opção. Ele afirma que o Criador é esse e tem tais características e acabou, e ignora qualquer outra possibilidade. E, enfim, argumento da ignorância, porque o que ele apresenta é basicamente um não sei como foi feito, logo Deus. É um caso específico de argumento da ignorância chamado Deus das lacunas. Agora vamos à primeira citação de outras pessoas e veremos o quão honesto é o uso dessas citações. A primeira. A falha básica de todas as visões evolutivas é a origem da informação que está dentro das formas de vida. Nunca foi demonstrado que um sistema em código e a informação semântica se possam criar a si mesmos num meio material. Para além disso, os teoremas da informação prevêem que isso nunca será possível e, como tal, uma origem da vida puramente material está, portanto, impossibilitada. Werner Gitt. Quem é Werner Gitt? Werner Gitt é um engenheiro, não um biólogo. Ou seja, o que temos aqui é apenas um apelo à autoridade. E a frase original, quando dita pelo próprio Gitt, não passa de um argumento da ignorância, ignoratio elenchi. Ele não sabe como surgiu a vida e ele leva a conclusão de que isso veio de uma
hipótese não corroborada que ele simplesmente acha que é a correta. Mas a refutação não para por aqui. Como eu já disse, na descrição eu deixo links de artigos científicos que tratam da origem natural da vida. Eu estou deixando material sobre o experimento Miller e Urey, que já foi replicado diversas vezes, já é um experimento que tem décadas, não é novidade. É algo que já se aprende em escola, pois já foi replicado diversas vezes. Agora vamos à última citação. Acredito que mais cedo ou mais tarde, o mito darwiniano será classificado como a maior decepção da história da ciência. Soren Lovejoy. Me desculpem se eu errei como se pronuncia o nome desse sujeito, eu não tenho a menor ideia de qual seria a pronúncia correta. Eu fiz a minha melhor tentativa, mas se eu estiver enganado, me desculpem. Mas quem é esse sujeito? Pelo menos dessa vez, a citação veio de um biólogo. Porém, o que temos aqui é uma falácia de evidência suprimida. E ao investigarmos mais a questão, vemos o buraco que o criacionista vem cavando e cada vez fica mais fundo. Este embriologista falou isso em um livro, não em um artigo científico. Livros não passam pela mesma revisão criteriosa que artigos científicos. A crítica dele se refere a alegar que Darwin não foi o autor da teoria da evolução das espécies, o que é uma falácia de distorção dos fatos. Darwin, junto com Wallace, foi o primeiro a demonstrar a seleção natural, que é um dos mecanismos pelo qual age a evolução. Sabemos que muitos cientistas contemporâneos de Darwin já estavam chegando a conclusões similares. Porém, ciência não se resume apenas aquilo que podemos alegar. Ciência trata daquilo que podemos corroborar. Ciência é conhecimento. Conhecimento exige justificativa. E é para isso que precisamos de evidências, para justificar as alegações. Até Darwin e Wallace demonstrarem o processo de seleção natural, o processo de herança de características, por influência do meio, os cientistas simplesmente não conseguiam demonstrar isso. Cedo ou tarde, alguém teria que conseguir, e foi Darwin e Wallace. E aí, vamos à segunda parte da motivação de Lovejoy para fazer tal alegação. Mais uma vez, me desculpem se eu errei o nome. Agora vamos tratar da motivação desse autor para fazer tal declaração. O caro senhor Soren Lovejoy é o autor de uma hipótese não corroborada chamada macromutation. Traduzindo, deve ser algo como macromutação, de que a evolução daria salto. Então é isso mesmo, ele não está descartando a evolução. Esse sujeito acredita que a evolução se deu numa forma diferente, por saltos. Só que não existe nenhuma evidência desses saltos. E coincidentemente, esse é justamente o caso do espantalho favorito dos teístas. Ou seja, ele usa o autor do espantalho favorito dele para tentar descreditar o que a teoria sintética da evolução realmente diz quando a trata como um espantalho já mencionado. Ou seja, ele precisa transformar a teoria da evolução num espantalho para usar esse espantalho para golpear o próprio espantalho. Ou seja, temos um círculo vicioso de espantalhos. Um argumento tão contraditório e hipócrita quanto se pode esperar de alguém que rejeita conhecimento em nome de crença. E só para deixar claro, eu não tenho nada contra os X-Men. Na verdade, eu sou um fã deste. Meu personagem favorito de quadrinhos é o Wolverine. Mas entendo que estes são uma obra de ficção. Eu não espero encontrar ninguém por aí disparando raios dos olhos, voando e disparando relâmpagos. Eu não espero ver ninguém atravessando paredes, se teleportando, virando metal. Enfim, eu poderia passar horas falando dos X-Men, mas nós fugiríamos do tema. Então vamos parar por aqui. Se algum dia algum de vocês quiser me ouvir falar dos X-Men, eu tenho o maior prazer de falar disso. Mas vamos continuar agora com o assunto. Outra coisa que eu poderia passar horas aqui com vocês falando a respeito seriam os diversos argumentos apresentados na Bíblia, que são simplesmente erros, contradições, discurso de ódio e outras abominações promovidas
por essa fantasia, mas seria cansativo e a Bíblia não é uma fonte confiável. Ela não apresenta qualquer tipo de conhecimento, apenas dogma e crença. Mais uma vez, conhecimento requer corroboração, requer evidências. Não existe nenhuma evidência, tanto na Bíblia quanto qualquer outro livrinho sagrado, para as alegações sobrenaturais que estes apresentam. Eu vou deixar na descrição links demonstrando isso. Um dos links será um gráfico que trata justamente das contradições, dos discursos de ódio e erros científicos. O outro é um link que trata especificamente dos erros em relação à astronomia na Bíblia. É algo que pode ser facilmente testado. Você vê a alegação na Bíblia, você vê o que a astronomia nos diz. É fácil. Comparamos a ciência, o conhecimento, com o que a Bíblia alega e não vai dar uma dentro. A não ser, é claro, quando o apologista tenta torcer a fala da Bíblia até virar um espantalho da ciência. Mas enfim, a lista é enorme, então quem tiver interesse, olhe na descrição. Agora, como sempre, eu me despeço com vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!